Boa noite a todos. Em nome do Centro Espírita Bezerra de Menezes, eu quero aqui agradecer a cada um de vocês que nesse momento estão nos assistindo e rogar a Jesus, nosso Mestre Maior, que possa nesse momento envolver cada um de nós, nos auxiliando e nos fortalecendo para esse momento de tanta dor, de tanto sofrimento, de tantas perdas que nós estamos passando no nosso planeta, no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade e nos lares de muitos de nós, que essas dores e esses sofrimentos estão nos visitando. O tema proposto para que pudéssemos juntos refletirmos em cima foi a lei do progresso. Nós vamos encontrar esse tema na terceira parte do Livro dos Espíritos, capítulo 8, das questões de número 776 à questão 802. Para que possamos entender melhor sobre progresso, é necessário a gente buscar no dicionário da língua portuguesa o significado da palavra progresso. Progresso significa movimento, significa marchar para frente, avanço natural da humanidade para maior conhecimento e maior virtude. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai. Item 19, progressão dos mundos. O Espírito Santo Agostinho, nesse item, ele traz os seguintes ensinamentos. Santo Agostinho, ele diz que progresso é lei da natureza. Ele diz também que a essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela vontade do Senhor, pela vontade de Deus. O que significa isso? O que Santo Agostinho quis nos dizer com essa sua colocação? Ele diz que todos nós, independente de acreditarmos ou não, de aceitarmos ou não, nós estamos submetidos a essa lei do progresso. Nós estamos destinados a melhorarmos. O Espiritismo nos esclarece, nos ensina que o Espírito é criado por Deus, simples e ignorante, destinado a uma perfeição relativa. Deus dá o livre-arbítrio, a liberdade de agir, a liberdade de ação, a liberdade de escolha. Então, cada espírito, utilizando esse livre-arbítrio, vai construindo o seu destino rumo a essa perfeição relativa. Deus dá a cada um as oportunidades. Hoje, segundo os próprios espíritos, independente da situação que nós estamos vivendo, da condição que nós estamos vivendo hoje, nós estamos melhores do que ontem, melhores do que da encarnação passada. Santo Agostinho afirma também que assim como os seres vivos evoluem moralmente, os mundos evoluem materialmente. E Allan Kardec ele faz uma classificação dos mundos habitados. Segundo ele próprio, essa classificação ela não é absoluta. Ela é simplesmente para que possamos ter uma compreensão e uma noção de como funciona. Ele classifica, primeiro, mundos primitivos. Segundo, mundos de expiações e prova. Terceiro, mundo de regeneração. Quarto, mundo ditosos. E quinto, mundo celestes ou divino. Segundo o próprio Allan Kardec,
A categoria de mundo está de acordo com a evolução dos espíritos que habitam esse mundo. Nos mundos primitivos, esses mundos, eles são destinados às primeiras encarnações. Nesse mundo, a vida é totalmente material. No mundo de expiações e provas, o mal ainda sobrepõe o bem. A vida material ainda é maior do que a vida espiritual. No mundo de regeneração, o mal ainda existe. Mas, segundo os próprios espíritos, já começa a despertar no coração do homem a vontade de fazer o bem. Nos mundos ditosos, o bem é maior do que o mal. E no mundo celeste, só o bem existe. Nesses mundos, são as moradas dos espíritos elevados. O planeta Terra está classificado como um planeta de expiações e provas. Se nós pararmos para analisar o nosso planeta, nós vamos perceber que o mal ainda sobrepõe o bem, que o interesse material ainda é maior do que o interesse espiritual. Portanto, é fácil da gente identificar o nosso planeta como esse planeta de expiações e provas, onde a dor, o sofrimento, a angústia ainda faz parte do nosso dia a dia. Mas, segundo os espíritos, nós estamos passando por um momento de transição. O planeta Terra está saindo da classificação de planeta de expiações e provas, entrando no planeta de regeneração, no mundo de regeneração. Mas como compreender essa transição planetária? Com tanta destruição acontecendo no nosso planeta. Agora, com a pandemia, tantas dores, tantas vidas sendo ceifadas, tanto filho perdendo seus pais, quantos pais perdendo seus filhos. E as dores só aumentando, fazendo o desespero tomar conta do coração de muita gente. Como entender? O planeta Terra saindo da classificação de expiações e provas para um mundo de regeneração com tantas dificuldades, com tantas dores, com tantos sofrimentos. Como entender essa passagem? A doutrina espírita é essa luz. Ela clareia as nossas mentes, nos dando esse entendimento. O Espírito Santo Agostinho, ele traz o seguinte esclarecimento. A própria destruição, que aos olhos dos homens parece ser o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito. E ele conclui dizendo o seguinte: visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. A mensagem de Santo Agostinho ela é muito propícia para esse momento que nós estamos vivendo. Quando o Santo Agostinho diz: tudo aquilo que aos nossos olhos parece ser destruição, na realidade são transformações. Quando olhamos para o cenário atual, o noticiário, desencarnes coletivos, falta de atendimento nos hospitais, as dores aumentando, o sofrimento tomando conta das famílias. É um cenário de grande destruição. É necessário cada um de nós, mais do que nunca, colocar em prática a sua fé, independente da sua religião. Acreditar em Deus, confiar em Deus, buscando entender
com resignação o momento que nós estamos passando. Apesar de não compreendermos, apesar de não entendermos direito o que está se passando, é necessário manter viva essa fé, acreditar em Deus, que nada acontece por acaso, que as suas leis são perfeitas, que as suas leis buscam a transformação de dias melhores. Há dois tipos de progressos que impulsionam o homem, espírito encarnado, da simplicidade à angelitude. Progresso intelectual e progresso moral. O progresso intelectual, ele acontece de fora para dentro. São todas as conquistas externas. Já o progresso moral, ele acontece de dentro para fora. É a lapidação das virtudes. É o desenvolvimento da essência, do amor que existe dentro de cada um de nós. Hoje, fazendo uma viagem pelas páginas da história, é fácil de identificar o avanço, o salto no progresso intelectual que o homem já conseguiu. O homem, ele sai das cavernas para o conforto dos grandes edifícios, dos grandes condomínios. O homem sai das comunicações através das pancadas, dos grunhidos, da fumaça, para as comunicações através de avançadas tecnologias que aproxima fisicamente as pessoas e os locais. O homem, ele sai das viagens realizadas no lombo dos animais para as viagens realizadas em meio de transporte supersônico. Transporte que se deslocam de um lugar para o outro com a velocidade superior à velocidade do som que se propaga no ar. Como podemos perceber, a cada dia, o homem avança cada vez mais nas conquistas externas, desenvolvendo o progresso intelectual. Quando fazemos a mesma viagem, tentando identificar o desenvolvimento do progresso moral, é fácil se perceber o distanciamento que existe entre o desenvolvimento moral e o desenvolvimento intelectual. O homem continua repetindo hábitos que antes eram necessários para a sua sobrevivência, agora são repetidos para alimentar os seus interesses particulares. Apesar do progresso intelectual e o progresso moral prestarem mútuo apoio, entretanto, eles não marcham lado a lado. Podemos perceber claramente que o progresso intelectual tem uma facilidade maior de ser desenvolvido pelo homem. E o progresso moral, como exige esse esforço íntimo de cada um, há uma dificuldade maior. Segundo os espíritos que auxiliaram Kardec na codificação do espiritismo, o progresso moral ele é consequência do progresso material, mas nem sempre o progresso moral segue imediatamente o progresso material. Como podemos perceber hoje, o progresso intelectual tem dado um salto muito grande. Ele tem impulsionado o homem a buscar meios de aliviar e de alimentar as suas necessidades materiais. Podemos refletir em cima dessa colocação, né? Devido a essa facilidade que o homem tem de desenvolver cada vez mais meios para o seu conforto, meio para o seu bem-estar,
Então, essa necessidade impulsiona o homem nessa intelectualidade. Mas o progresso intelectual, ele é neutro. Assim como ele pode ser utilizado para o bem, pode ser utilizado para o mal. Se olharmos diante de todos os acontecimentos, vamos perceber como esse progresso intelectual hoje vem sendo utilizado para o mal, desenvolvendo dores e sofrimentos para muitos e beneficiando poucos. Através do progresso intelectual, o homem cria, o homem desenvolve, o homem inventa para facilitar a sua vida. Alguns estudos recentemente colocam o próprio homem como fator principal para o aquecimento global. Então, as próprias invenções do homem vêm desenvolvendo essa capacidade de agredir o nosso planeta. Chegou no limite, aonde o planeta grita, o planeta clama por socorro. Então, diante desse limite, alcançada pela inteligência do homem, começa a surgir a necessidade de reparar os danos. Então, hoje, a gente já se depara com muitos movimentos, com muitos estudos, procurando criar, procurando inventar meios para reparar esses danos causados pelo próprio homem ao nosso planeta. Essa reparação, ela tem a ver com progresso moral. Então é dessa forma que o progresso moral começa a ser puxado pelo progresso intelectual. Na questão de número 784 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz o seguinte questionamento aos espíritos que lhe auxiliaram na codificação. A perversidade do homem é imensa, pelo menos do ponto de vista moral. Não parece que ele retrograda em vez de avançar? Kardec faz a pergunta que muitos de nós gostaríamos ou estamos fazendo nesse momento, diante do cenário que nós estamos vivendo. Tanta dor causada pelo homem, tanta agressividade, que mais assemelha o homem aos animais lutando pela sua sobrevivência. Nesse ponto de vista de tanta agressividade, não parece que o homem retrograda? Ouvimos esse questionamento e a resposta afirmativa de muitas pessoas em relação a isso. Mas quando nos reportamos lá atrás, nos ensinamentos de Santo Agostinho, quando ele diz que mesmo aquilo que parece aos olhos dos homens ser destruição, na realidade são transformações. E vamos entender essa fala, essa mensagem trazida por Santo Agostinho nas respostas dos espíritos. Os espíritos responderam a Kardec: engana-te. Observa bem o conjunto das coisas e verás que lentamente o homem avança, pois a cada dia melhora o seu entendimento em relação ao que é o mal. E dia a dia surge no homem essa necessidade de corrigir seus abusos. É preciso que o mal chegue ao extremo para se tornar compreensível
a necessidade de se desenvolver o bem, de se fazer as reformas, de se buscar reparar o mal que se causou. Os Espíritos deixam bem claro que diante do mal há necessidade para que se possa enxergar a necessidade de reparação, que esse mal chegue ao extremo. Quando ele chega ao extremo, começa a surgir a necessidade de reparação. O próprio homem enxerga a necessidade de buscar reparar o mal que ele causou. E essa capacidade de enxergar a necessidade do bem como reparação do mal impulsiona o homem lentamente para o desenvolvimento moral, para a busca de reparar o mal por ele causado, de enxugar as lágrimas que ele fez se derramar, de levantar aqueles que durante a sua caminhada ele foi derrubando para pisar, para poder alcançar os seus objetivos desejados. Os Espíritos esclarecem que o maior obstáculo ao progresso é o orgulho e o egoísmo que ainda predominam dentro dos nossos corações. Eles referem-se ao progresso moral, porque o progresso intelectual ele avança sempre. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. O Espírito Emmanuel, Paris, 1861. Ele traz a seguinte mensagem: o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta, dificulta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por consequente, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Na questão de número 799, Allan Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos superiores: de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? E os espíritos lhe responderam: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. O Espiritismo pode fazer com que o homem compreenda onde estão seus verdadeiros valores. O Espiritismo ainda pode ensinar aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. O Espiritismo é essa luz que desce sobre cada um de nós, iluminando a nossa compreensão e o nosso entendimento, despertando a consciência de cada um de nós, para que possamos entender que a vida, ela não começa no berço e termina no túmulo. Para que possamos entender que todos os bens materiais são transitórios. E que aonde está o nosso coração, ali estão os nossos tesouros.
O Espiritismo, através dos seus ensinamentos, vem despertar a crença na vida futura, vem nos esclarecer que a verdadeira vida é a vida dos espíritos e que as verdadeiras conquistas são as conquistas que nós possamos levar para a vida futura. O Espiritismo vem fazer, através dos seus ensinamentos, cada um de nós entendermos que a família é um grande laboratório, que não existe família perfeita na face da Terra, que todos temos as nossas dificuldades e as nossas dores, mas que independente da família que nós estivermos plantados, é ali que nós precisamos florescer. É a família que nós precisamos para desenvolver o nosso progresso moral e avançarmos nesse melhoramento espiritual. O Espiritismo, ele traz para a gente a consciência que só vivendo o amor somos capazes de impulsionar através da lei de progresso rumo à perfeição relativa. Só o amor nos impulsiona a essa perfeição. Da simplicidade à angelitude, a mão é única. O amor é necessário para essa conquista. O homem avança cada vez mais nas suas conquistas externas, nas conquistas exteriores. Com isso, possibilita o desenvolvimento do progresso intelectual. Mas da mesma forma que ele avança nas conquistas externas, há uma probabilidade de um afastamento do seu interior, se desconectando de si mesmo, gerando um espaço para a dor, para o sofrimento, para a angústia. O momento que nós estamos passando é um momento propício para que paramos, reflitamos em cima de tudo o que está acontecendo e façamos a seguinte pergunta: o que eu estou fazendo da minha vida? Onde estão pautados os meus interesses? Esses interesses me colocam como facilitador para o progresso moral? Ou me colocam como um instrumento que está dificultando esse progresso? Vamos refletir em cima disso, para que possamos procurar sempre, dentro dessa proposta de desenvolvimento moral, sermos hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Muito obrigado. Que a paz e a misericórdia de Jesus esteja sempre conosco.